Eu planejei toda a minha vida quando eu estava nos últimos 3 meses do ensino médio. Eu trabalhei duro para conseguir a bolsa de estudos e as notas necessárias para entrar em qualquer universidade da minha escolha. Até aceitei todos os empregos de meio período que eu pude para poder economizar dinheiro para futuramente me mudar para a universidade. Minha família vivia confortavelmente, mas não tinha dinheiro sobrando para me mandar para um outro estado para estudar, mesmo com os empréstimos e com a bolsa de estudos. Então, eu mesmo fiz a coisa funcionar. Com as minhas economias guardadas em minha conta bancária e meus planos definidos, tudo o que eu precisava fazer era me formar. Mas os meus 3 inimigos mortais estavam fazendo o possível para tornar isso impossível. Eu sempre achei um absurdo ter 3 pessoas pegando no meu pé na escola. Tudo começou com o incidente do arremesso de leite nos meus primeiros meses do ensino médio. O líder dos 3, o Trevor, achou que seria hilário jogar 3 caixas de leite no refeitório como se fossem granadas, borrifando aos alunos. Todos os outros apenas fizeram alguns sons de desaprovação, mas eu disse exatamente como me sentia. Que esses 3 caras não prestavam para nada além de desperdiçar o ar à nossa volta e que acabariam presos em alguns anos. Eles não aceitaram bem esses comentários e, por quase 4 anos, eles me mostraram o quanto me odiavam por isso. A princípio, eu tentei contar sobre eles, mas o sistema vigente acabava punindo ambas as partes. Eu corria o risco de ser expulso da escola se o bullying viesse à tona, e sentia que, por isso, o meu sofrimento não era tão ruim assim, portanto, aceitável. Eu apenas mantive a minha cabeça erguida e aceitei o que quer que surgisse no meu caminho. Com apenas 3 meses restantes no meu colégio, eu acreditava que me encontrava no fim do meu martírio. E Trevor não mirava apenas em mim. Ele tinha uma longa lista de alunos que gostava de atormentar. Um dia, um deles se cansou e jogou um peixe podre dentro do carro novo de Trevor pela manhã. No final do dia, o sol assava o peixe, fazendo com que o cheiro ficasse insuportável, mesmo dentro do colégio. Ele precisou rebocar o carro e limpá-lo profundo e profissionalmente. E mesmo assim, ainda assim manteve o cheiro de peixe. A pessoa que fez isso sabia que poderia se ferrar pela pegadinha, então ela me usou como bode expiatório. E mesmo sem provas, Trevor aceitou a ideia. Enquanto eu esperava o ônibus para casa, eu vi o seu carro vermelho descendo pela rua. E naquele momento eu nem liguei para isso. E mesmo depois que os 3 vieram correndo em minha direção, eu não pensei em correr. Eu não tive tempo para fazer muito mais do que me enrolar em posição fetal, como se fosse uma bola, antes de começarem a me chutar imerecidamente. Apesar de estar perto de um ponto de ônibus, ninguém chamou a polícia e nem pensou em ajudar. Pelo menos meus livros na mochila suportaram a maior parte do impacto dos chutes direcionados ao meu estômago. Eles foram espertos o suficiente para evitar o meu rosto durante a surra. Narizes quebrados e olhos roxos tendiam a chamar a atenção das pessoas. No final, eles me deixaram com algumas costelas doloridas e muitos hematomas nas costas e nas laterais. Isso porque eu havia me enrolado em minha mochila. Eu nem consegui me levantar depois de os ouvir fugindo e cantando com os pneus do carro.
A dor se recusava a diminuir. Eu fiquei no chão, tentando me recompor enquanto repetia para mim mesmo que eu só precisava lidar com isso por mais alguns meses. Eu precisava me formar e então dar o fora dessa cidade de merda. Eu respirei devagar, tentando não machucar minhas costelas, inspirando mais ar do que o necessário. E depois de alguns minutos, eu tive a impressão de estar sendo observado. Temendo que um deles tivesse ficado para trás, eu arrisquei um olhar para cima, para dar de cara com um estranho olhando para mim. Nossos olhos se encontraram e um meio sorriso preguiçoso se espalhou em seu rosto. Você tem fogo? Ele se abaixou no chão, apoiando os braços nos joelhos. Achei que ele parecia velho demais para ficar sentado assim como se fosse um garoto. Seu cabelo era completamente grisalho, mas o seu rosto não tinha muitas rugas. Apenas alguns pés de galinhas nos cantos dos olhos, me fazendo supor que ele não tinha mais do que uns 40 anos. Daí eu fiz algo do qual sempre me arrependeria no futuro. Eu vasculhei um pequeno bolso da minha mochila, mesmo ciente de todas as dores no meu corpo enquanto eu me movia. Mais cedo naquele dia eu tinha encontrado um isqueiro barato com um pouco ainda de vida útil. E eu tinha o péssimo hábito de pegar qualquer coisa que eu considerava como útil. Pegava móveis da beira de estrada para consertar e vender, ou pegava canetas no corredor da escola. Eu não tinha utilidade para um isqueiro, mas mesmo assim eu peguei. Eu estendi o pequeno isqueiro de plástico laranja para ele o pegar. No momento, eu nem me questionei porque um adulto como ele pediu um isqueiro a um adolescente claramente ferido, em vez de tentar me ajudar. Demorou algumas tentativas, mas ele conseguiu acender um cigarro e estendeu o isqueiro para me devolver. Eu recusei e murmurei que ele poderia ficar com o isqueiro. O mesmo meio sorriso voltou e ele falou: Aqueles três tinham realmente algum motivo para agredi-lo ou eles estavam apenas sendo idiotas? Ele perguntou sem oferecer ainda qualquer ajuda a um adolescente todo machucado. Ele poderia pelo menos ter fingido ter se importado e não ter se divertido tanto com a coisa toda. Eu cerrei os dentes e me sentei. Eu queria ficar era longe desse cara esquisito. Tudo nele me assustava um pouco. Ele usava uma camisa social e paletó, mas a camisa estava desabotoada, mostrando a sua clavícula, e o seu paletó parecia já ter visto dias melhores. Sua voz soava como se ele tivesse fumado pelo menos um maço por dia durante a maior parte de sua vida, e ele não colocava muita energia em nada do que dizia. Eles são apenas idiotas. Está tudo bem, eu vou superar isso. Eu disse isso um pouco mais amargamente do que eu esperava que soasse. Eu poderia cuidar deles para você. Afinal, você é meio que já me pagou. Ele mostrou o isqueiro na mão e o acendeu mais uma vez. Eu não sabia o que ele estava querendo dizer, mas eu não gostei. Pensei que, de alguma forma, ele realmente parecia pronto para causar algum dano aos três que me espancaram. Mas por que ele não quis ajudar quando eles estavam me atacando? Ele assistiu a coisa toda ou apenas me encontrou por acaso depois que eles saíram? Não, ele mencionou aqueles três, então ele os viu. Eu não confiava nele e, de repente, me arrependi de ter feito qualquer tipo de favor a ele. Tudo bem, eu não... Antes que eu pudesse terminar de falar, ele enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno cartão de visitas. O cartão caiu no chão na minha frente e eu hesitei em o pegar. O cartão estava em branco. Quer dizer, havia apenas um número de telefone escrito à mão na frente dele. Só estou nessa cidade por mais uma semana. Você deve decidir rápido.
Até mais, garoto. Esse sujeito se levantou e deu uma longa tragada no cigarro. Ele nem mesmo ligou para o fato de eu continuar ali, ainda todo arrebentado no chão enquanto ele se afastava, ligeiramente curvado e com as mãos nos bolsos. Por um momento, eu cheguei a acreditar que ele fosse o resultado de alguma pancada aleatória na minha cabeça. Mas o cartão e o cheiro de cigarro eram os vestígios de que ele realmente esteve ali. Cometi o erro de guardar o cartão na mochila, em um lugar onde ele não amassasse. Eu não tinha planos de ligar para o sujeito, mas o papel do cartão era bom e servia para alguma anotação de estudo bem pequena. Meus pais não perceberam como eu estava andando de forma rígida quando cheguei em casa naquela noite. Mas minha mãe viu um pequeno hematoma na lateral do meu rosto. Então eu disse a ela que foi uma lesão acidental. Fiz o possível para evitar os meus agressores. Eu só precisava passar por mais alguns meses e eu estaria livre. Felizmente, eles pareceram mudar a sua atenção para outro alvo por algum tempo. O único ser que notou o meu mau humor e fez algo a respeito foi a minha cadela, a Luna. Nós a pegamos quando eu tinha cerca de 5 anos, e ela esteve comigo a maior parte da minha vida. Ela também era a única coisa para a qual eu realmente não tinha feito planos. Eu não podia deixá-la em casa quando fosse para a universidade, e os dormitórios de lá não permitiam animais de estimação. Eu até mesmo enviei um e-mail perguntando se eu poderia levá-la durante pelo menos parte do primeiro ano. Eu a amava mais do que qualquer outra coisa na minha vida, mas, infelizmente, ela estava doente. Eu duvidava que ela durasse mais do que alguns meses, principalmente devido à idade. A universidade estava avaliando em deixá-la ficar até que ela falecesse de causas naturais, sabendo que isso poderia acontecer em pouco tempo. Passou um mês inteiro antes que o pior acontecesse. Lidar com uma surra ou assédio na escola era fácil para mim. Mas aqueles 3 desgraçados fizeram algo que eu nunca poderia perdoar. E me deram um motivo para eu ligar para aquele cara esquisito que conheci no ponto de ônibus há algumas semanas antes. Faltando apenas mais 2 meses para concluir a escola, eu fiquei acordado até tarde para estudar com Luna ao meu lado. Muitas vezes me perguntava se ela sentia alguma dor nesses últimos dias, mas ela nunca deu sinal disso. Eu me abaixei para acariciar o seu pelo e ela me avisou que queria sair para fazer as suas necessidades. Ultimamente, ela pedia para sair com bastante frequência, pois precisava fazer isso algumas vezes por noite. Sabendo que eu ficaria acordado por mais algumas horas, eu fui com ela e a ajudei a descer as escadas. Ela não tinha nenhum problema em correr por alguns minutos se quisesse, mas as escadas sempre a atrasavam. Daí eu abri a porta dos fundos para deixá-la sair e comecei a preparar algo para comer. Eu queria ficar bem acordado para poder estudar durante a noite. Ouvi esse barulho terrível vindo da frente da casa. Um som que eu nunca vou esquecer e que sempre vai me assombrar até o final da vida. Eu sabia que era o ganido de Luna. Eu larguei o que estava nas mãos e corri o mais rápido que pude para a frente da casa, e bem a tempo de ver um carro vermelho virando a esquina no final da rua. Meu corpo inteiro congelou e o meu estômago revirou ao ver a pequena forma de Luna caída no meio da rua. Eu nem percebi o quanto eu gritei quando corria para ela, acordando alguns vizinhos. Não é importante entrar aqui em todos os detalhes daquela noite. Nós a levamos da forma mais confortável possível ao consultório veterinário de emergência,
e com muita tristeza nós nos despedimos dela. Pedaços de um farol foi a única coisa que restou do carro que a atingiu. A fechadura do portão dos fundos estava ruim, deixando ele sempre aberto. Por isso a Luna saiu para a rua. Luna gostava de brincar com os garotos novos do outro lado da rua, e até a peguei uma vez no gramado deles. Eu coloquei uma pedra contra o portão pensando que poderia mantê-lo fechado. Mas o meu pai deve ter movido a pedra da última vez que passou pelo portão e não a recolocou. Eu não o culpo e nem a fechadura ruim do portão. Eu só culpei naquele momento ao dono do carro vermelho. Tirei 2 dias de folga da escola. Meus pais queriam que eu tirasse mais tempo, mas eu precisava terminar aqueles últimos meses. Eu fiquei apenas em silêncio, andando como se estivesse perdido em uma névoa, apenas tentando manter o foco nas aulas. No primeiro dia de retorno, eu caminhei pelo estacionamento estudantil e congelei. Aqueles 3 idiotas estavam fumando, encostados no carro do Trevor. No seu carro vermelho e com o farol quebrado. Meu corpo se moveu sozinho. Larguei a minha mochila e fui até eles. Derrubei Trevor no chão com um soco no nariz, enquanto seus 2 amigos, Ben e Thompson, ficaram paralisados com a surpresa. Um professor viu aquela luta unilateral e me puxou para longe. Trevor deu uma bronca naqueles 2 por não o ajudarem e, por algum milagre, todos nós não fomos arrastados para a direção ou tivemos nossos pais chamados. Os 3 apenas pegaram as suas coisas, embarcaram no carro e foram embora, deixando o professor sem saber o que fazer. Ele não tinha uma vítima e não queria lidar com todo o drama que meus pais fariam. Tenho quase certeza de que, se aqueles 3 ficassem, eles precisariam também se explicar do porquê eu avancei em fúria para cima deles. E isso traria à tona muito do assédio pelo qual eu já passei, e também a acusação de que eles estariam envolvidos em um atropelamento. Eu duvidava que eles quisessem se formar, mas se o pai de Trevor descobrisse a causa do farol quebrado, ele certamente ficaria chateado. Ouvi dizer que ele já pagou muito para consertar esse carro, depois que os 3 ficaram bêbados e resolveram atropelar um monte de caixas de correio no início do ano. Fui mandado para casa com um aviso e com os nós dos dedos muito doloridos. E, embora não parecesse, eu queria realmente matá-los. Me tiraram quem eu mais amava no mundo e até agora não haviam recebido nenhum castigo à altura. Eu precisava fazer algo e rápido. Daí fizemos um boletim de ocorrência e contei a eles sobre o farol quebrado no carro de Trevor. A polícia apenas disse que iriam verificar, mas isso não era bom o suficiente. Mesmo que descobrissem que foi o Trevor quem matou a Luna, e daí? No final, colocariam ele apenas para fazer algum serviço comunitário. E isso não era o suficiente. Algo a mais precisava ser feito. Eu me sentei no meu quarto, ignorando os meus pais me pedindo para que eu descesse para jantar e tentava pensar no que fazer. Olhava a cama de Luna no canto do quarto vazia e isso partiu meu coração. Meus livros de estudo ainda estavam espalhados na mesa. Desde aquela noite eu não conseguia estudar. Eu os peguei e no meio deles vi aquele pequeno cartão que chamou a minha atenção. Eu acabei o usando como um cartão de anotações, mas o número do telefone ainda estava no verso. A ideia parecia meio louca, e eu realmente não pretendia ligar para aquele cara esquisito pedindo ajuda dele. Mas a memória do ganido de Luna voltou,
e isso me fez decidir. Eu não me importava mais com os riscos ou custos, eu só queria que eles sofressem. Por isso eu peguei o meu celular e disquei o número. Tocou algumas vezes e eu pensei que estava sem sorte. Então ele atendeu e eu prendi a respiração sem saber o que dizer. Eu nem mesmo sabia o nome desse cara. Nós nos conhecemos há uns tempos e eu te dei um isqueiro. Eu falei isso sem nem mesmo saber se eu estava falando com a pessoa certa. Oh, sim, aqueles 3 ainda estão te dando problemas. Precisa que eu cuide deles para você? Eu hesitei, imaginando o que dizer a ele. No final, eu não falei muito. Se ele estava disposto a fazer esse trabalho, ele não precisava saber de todos os detalhes. Sim, por favor, faça algo sobre eles. Como vamos fazer isso? Ele ficou em silêncio do outro lado da linha, e eu quase pude sentir aquele sorriso assustador e preguiçoso. Ouvi um som fraco que percebi ser um isqueiro, e mais alguns segundos de silêncio, antes que ele me dissesse quando e onde eu o deveria encontrar. Ok, essa coisa toda era louca e perigosa. Concordei em me encontrar com um cara estranho à noite só porque eu queria uma vingança. A dor realmente leva as pessoas a fazer coisas muito descuidadas. O estranho chegou primeiro. Ainda não tínhamos nos apresentado e eu pensei que seria melhor continuar dessa forma. Caminhei lentamente até ele e o meu corpo ficou frio novamente ao ver o carro do Trevor. Como o cara sabia onde ele estaria estacionado com antecedência, isso era um mistério para mim. Imaginei que havia apenas um bar na cidade que não se importava em servir a adolescentes. Então ele poderia ter adivinhado onde 3 encrenqueiros terminariam em uma noite de sexta-feira. Então, qual é o plano? Eu perguntei isso a ele, olhando ao redor. Trevor estacionou o carro do outro lado do bar, para que parecesse que ele estava dentro da lanchonete à frente, e não bebendo. Algumas pessoas estavam do lado de fora do bar, fumando e nos observando, e eles com certeza deviam conhecer o Trevor e saber o quanto custava o seu carro. Sinceramente, eu não sabia nada sobre carros. Acho que o dele era do tipo clássico esportivo e custava uma fortuna. Mas era só isso que eu sabia. Um carro era apenas um carro para mim. O meu contratado estava vestido com a mesma roupa que eu o conheci. Um paletó aberto, ligeiramente amassado e uma camisa social com 2 botões desabotoados. Olhei para baixo e notei que ele não estava usando sapatos, nem mesmo sandálias. Comecei a pensar que cometi um grande erro ao pedir a ajuda dele. Com um cigarro aceso pendurado no canto da boca, ele deu um meio sorriso, e os seus olhos cinzas quase pareciam prata naquela noite. Esse é o carro, certo? Ele perguntou, apontando para o carro estacionado de Trevor. Ele havia substituído o farol, mas eu sabia que aquele era o carro dele. Quando eu acenei que sim com a cabeça, nem tive tempo suficiente para parar o homem, antes que ele levantasse um pé descalço e chutasse o retrovisor do carro. Minhas pernas viraram geleia, enquanto eu o observava causar mais danos ao carro. Ele amassou a porta do lado do motorista, quebrou o farol e arrancou a placa, no momento em que Trevor e seus 2 capangas saíram do bar tropeçando e gritando. Faça com que nos sigam. O homem disse isso pegando o meu pulso e me obrigando a correr com ele pela rua. Eu não conseguia o acompanhar, então ele me arrastou dolorosamente. Então ouvi Trevor entrar em seu carro para nos perseguir. Nós não poderíamos fugir deles, mas esse também não era o plano dele. Depois de alguns quarteirões, ele entrou em uma rua vazia, perto da entrada de um parque e soltou meu pulso. Eu tropecei, caindo dolorosamente no chão.
Me sentei a tempo de ver o homem estranho entrar no meio da rua vazia, para olhar o carro vermelho que se aproximava. Não sei se Trevor estava bêbado, muito puto ou uma mistura dos dois. Mas ele fez algo que eu não esperava. Ele pisou fundo no acelerador e atingiu o homem no meio da rua. Seu corpo atingiu o capô, quebrou o para-brisa e aterrissou todo torcido e com um estalo alto. Eu senti a bile subindo na garganta quando escutei o som de quebrado. Trevor não conseguiu controlar o carro, fazendo com que ele saísse da estrada atingindo um poste de luz. O som do impacto ecoou pela rua. Então eu comecei a vomitar. Pânico e estresse sacudindo meu corpo. Eu não queria que ninguém morresse. Isso tudo era demais. Mas o pesadelo continuou. Eu precisava ajudá-los. Então eu me levantei para ir em direção ao carro, pensando que era tarde demais para o homem no chão da rua. Parei a alguns metros do carro quando vi uma forma retorcida no chão, perto do poste da rua. Percebendo o que aconteceu, eu então vomitei de novo. Ben ou Thompson não usaram o cinto de segurança, e um deles foi arremessado para fora do carro com o impacto. Trevor, de alguma forma, estava se movendo no banco do motorista. Meu corpo se recusava a se mover depois de eu jogar meu jantar na rua. Tudo isso era demais para que eu pudesse lidar. Só temos dois. Eu estava esperando algo mais divertido, sabe? Eu não pensei que fosse possível ficar ainda mais apavorado do que quando eu vi o carro bater. O som da voz profunda atrás de mim foi quase o suficiente para me dar um ataque cardíaco. Eu caí de joelhos, olhando para ver o homem que eu havia contratado de pé na minha frente. Parecia perfeitamente bem. Ele estalou o pescoço e o sorriso em seu rosto fez a minha respiração parar. Eu não sabia que tinha invocado algo do inferno para aqueles três, até que eu vi aquele sorriso. A porta do banco traseiro se abriu e Ben caiu na rua, com o rosto ensanguentado e machucado. Meu corpo ainda se recusava a se mover, e eu apenas observei quando o homem começou a caminhar até o adolescente indefeso. Ben sabia que devia correr. Não sabia bem o porquê, mas ele entendeu que tinha que fugir. Ele tropeçou. Seu rosto pingava sangue enquanto o homem o deixava choramingar e se arrastar até os degraus de pedra do parque. O sujeito tinha suas mãos nos bolsos da jaqueta, enquanto ele se curvava para olhar para Ben, com os seus dentes arrebentados à mostra. Eu não vou usar as mãos e eu vou dar a você a chance de lutar. Eu quero me divertir, sabe? Você tem alguma arma com você? Uma faca, uma lixa de unha, qualquer coisa. Ben, meio que rastejando ainda pelos degraus de pedra e deixando manchas de sangue para trás, começou a soluçar. Ele parecia estar com tanta dor e não tinha chance de fugir. Ele implorou para que sua mãe viesse salvá-lo, e os sons de desespero rasgavam dolorosamente o meu coração. E aí, nada? Deus, você é tão chato. Estendendo uma das mãos, o homem agarrou a cabeça de Ben pelos seus cabelos curtos e bateu seu rosto no degrau de pedra repetidas vezes. Eu tremia a cada som de osso se quebrando no cimento, e minha mente estava entorpecida com essa visão. Isso não deveria ser possível, e nada disso estava certo. Uma pessoa não deveria ser tão forte, tão facilmente capaz de transformar o rosto de outra pessoa em mingau. E ele nem deveria ser capaz de se levantar e andar depois de ser atropelado por um carro daquela forma. Foi quando um novo som se sobressaiu. Trevor havia saído do carro, com os olhos turvos e uma arma na mão. Eu não sabia de onde ele tirou uma arma, mas eu quase fiquei feliz em vê-la. Ele atirou novamente, e a bala atravessou o rosto de quem matou seu amigo quando ele se virou para encarar a arma. O segundo tiro ele errou, mas o primeiro quase arrancou um lado da mandíbula do homem, fazendo seu sorriso parecer ainda mais horrível. É isso, garoto! Me mostra algo divertido!
Ele gritou isso através de uma boca cheia de sangue, fazendo com que as suas palavras se arrastassem um pouco e com um olhar enlouquecido de alegria. Essa visão parece ter feito Trevor perder a sanidade. Ele atirou descontroladamente e esvaziou sua arma em segundos. Uma bala quase atingiu meu rosto, mas o homem estranho se moveu tão rápido quanto um raio para receber o tiro no ombro, protegendo meu corpo com o dele. Eu não entendia porque ele se importava com a minha vida. Como um monstro como ele poderia matar uma pessoa com as próprias mãos e depois defender outra? Ele se levantou e eu vi o seu rosto se recuperando lentamente. Sinceramente, eu pensei ter feito um acordo com o diabo naquele momento. Eu resmunguei ainda meia palavra, tentando lutar contra o medo e implorar ao homem para não matar o Trevor. Isso tinha ido longe o suficiente, e a minha mente não aguentaria ver outra morte. Mas minha voz falhou, e mesmo que não falhasse, eu duvidava que qualquer coisa que eu dissesse ou fizesse mudaria o resultado daquilo naquele momento. Com a arma de Trevor descarregada, ele girou nos calcanhares e tentou fugir. Suas pernas estavam trêmulas e descontroladas, e o homem de paletó amassado seguia alguns passos atrás. E eu escutava algo como um zumbido vindo dele. Trevor tropeçou e gritou. E sua mente e corpo provavelmente desligaram da mesma forma que o meu. O homem deu a ele uma chance de revidar. Ele ficou ao lado do adolescente chorando, esperando para ver o que ele faria. Quando nada aconteceu, o zumbido parou, para ser substituído por um estalo. Eu achei que a minha mente já estava sobrecarregada, mas o que eu vi a seguir quase me levou à loucura. O rosto daquele homem mudou. Incontáveis formas de rostos de animais saíram de seu pescoço, entrelaçadas umas nas outras e mudando como se fossem líquidas em diferentes formas. Sons de diferentes criaturas vinham daquela visão terrível, misturadas umas às outras. Todas as vozes tentando ser ouvidas, umas sobre as outras, e os gritos ficando distorcidos, como se saíssem de um alto-falante quebrado. De repente, aquelas formas caíram sobre Trevor, com milhares de dentes que pareciam rasgar o seu corpo. E outro som veio dali, um grito uivante de Trevor, que foi muito parecido com o último som que Luna fez. Então eu apaguei por um tempo. Acho que eu nem cheguei a fechar os olhos. Apenas me recusava a lembrar o que aconteceu depois que vi Trevor ser dilacerado vivo. Eu estava vagamente ciente de alguém falando e me levantando, apenas para que minhas pernas cedessem novamente. Uma dor aguda na minha bochecha forçou a minha mente de volta ao presente. Provavelmente foi um tapa. Um homem vestido com um uniforme se levantou, e luzes piscando encheram a noite. Eu vi o monstro, sentado no meio-fio com algemas nos pulsos. Sua jaqueta parecia impecável, mas a sua camisa estava manchada de sangue. Ele zombou do policial parado na frente dele, e havia uma clara raiva no rosto do policial. "Ele machucou você, garoto?" O outro policial perguntou e eu demorei alguns minutos para perceber que ele estava se dirigindo a mim. Eu balancei negativamente a minha cabeça em resposta, já que eu estava incapaz de responder com a minha voz. E eu pensei ter ouvido o outro policial conversando com o assassino, dizendo que o homem não deveria estar em nossa pequena cidade por qualquer motivo. Ele percebeu que eu movia minha cabeça e chamou seu parceiro para vigiar um monstro algemado que usava uma máscara humana. O outro policial parou na minha frente, olhando para baixo com uma expressão tão fria que cortou o meu estado de choque instantaneamente. "O que diabo aqueles três fizeram para merecer que você chamasse aquele cara para isso?" Ele exigiu em uma voz áspera mais baixa.
Esse homem sabia o que eu tinha feito. Ele sabia que eu chamei aquele homem e fui a causa das 3 mortes. Procurei em meu cérebro, tentando descobrir o que era tão importante que me fez colocar tudo isso em desenvolvimento. Eles mataram Luna, minha cachorra. Eu respondi isso humildemente, ainda em estado de choque. Tudo isso por um cachorro? Ele questionou isso enojado e acenando com a cabeça em direção à rua cheia de sangue. Um adolescente torcido e todo quebrado pelo acidente de carro. Outro com o rosto esmagado e com o sangue escorrendo pelos degraus de pedra. E o último em pedaços espalhados por toda a rua. Olhei para cada um deles, com o meu estômago revirando. Se eu não tivesse vomitado tanto antes, eu teria vomitado novamente. Meus olhos também miraram o rosto do estranho, e ele olhou por cima do ombro para nós com um sorriso tão sombrio no rosto que fez a minha cabeça rodar. Olhei para cima quando o oficial praguejou ao ver uma outra viatura chegando. Esta era uma cena de crime e deveria estar repleta de policiais. Um novo medo começou a se espalhar em meu estômago. Eles me prenderiam também? Parecia que apenas um policial até agora sabia sobre o meu acordo com o monstro, mas eu era responsável por todas as mortes. Não tive tempo de pensar no meu futuro quando uma nova cena se desenrolou. Um par de policiais veio da nova viatura, e aquele que falou comigo tentou mandar um deles de volta. Esse me parecia familiar, e o meu estômago afundou no momento em que minha mente clicou no porquê eu reconheci o seu rosto. Eu disse que ajudaria em qualquer caso se o Mad Dog voltasse. Agora me deixa falar com o chefe. O que você está tentando esconder de mim? O recém-chegado falou enquanto olhava ao redor da estrada. Seu parceiro agarrou seu braço para arrastá-lo tarde demais. Seus olhos pousaram na forma amassada nos degraus, e foram necessários os 2 homens para o segurar. Ele começou a gritar o nome do garoto morto, o nome do seu filho morto, e de repente ele ficou em silêncio no momento em que fizemos contato visual. Ele sabia quem fez o telefonema que acabou com a vida do seu filho. Todos os 3 o seguraram de alguma forma, tentando manter a arma longe da sua mão. Eu simplesmente assistia, quase aceitando a minha morte. Parecia algo justo se ele atirasse em mim naquela noite. Enquanto todos os policiais lutavam para tentar o imobilizar, ninguém vigiava aquele que matou os 3 adolescentes naquela noite. Ele se levantou, se espreguiçou e caminhou até o grupo sem pressa. Ele manteve os braços algemados atrás das costas, embora todos soubéssemos que quebrar aquelas algemas seria algo fácil para ele. Enquanto o pai, desesperado, lutava ainda mais, gritando em como queria matar a todos nós. Então você está ameaçando aquele que me contratou, Nós nos conhecemos antes, não é? Você conhece o meu negócio. Eu protejo aqueles para quem eu trabalho contra qualquer retaliação. Se você danificar um fio de cabelo na cabeça dessa criança, então... O quê? Você vai me matar? O policial gritou, com o rosto vermelho e as veias saltando de sua testa. Você tem uma filha linda e adorável, não é? O homem ficou instantaneamente pálido e amoleceu na mão dos outros policiais. Ele balançou a cabeça, não acreditando na ameaça, não querendo acreditar que nada disso acontecia. Você não ousaria machucá-la. Eu te mato se você olhar para ela. Ele ameaçou com uma voz enfraquecida. Eu não vou ter nenhuma razão para sequer me lembrar que ela existe. Desde que você se esqueça de quem me ligou. Mas se eu descobrir que você foi em frente e fez algo estúpido, bem, eu tenho uma certa habilidade de fazer as belas jovens virem até mim. E elas tendem a gostar bastante do seu tempo comigo. Eu vi aquele sorriso que eu odiava voltar ao rosto dele nesse momento.
A ideia do que suas palavras implicavam fez com que o oficial reagisse. Ele sacou a sua arma tão rapidamente que os outros não o impediram. O sorriso foi literalmente arrancado do rosto do homem. Na segunda vez naquela noite, a sua mandíbula estava flácida e quebrada. Ele não caiu, mas deixou o sangue escorrer no chão com a cabeça baixa por alguns segundos. Ele a ergueu para pressionar a testa contra a arma, os olhos cinzentos brilhando no escuro. Ele queria ser baleado novamente, para ver a reação dos demais, quando perceberam que uma bala não mataria o monstro que apareceu naquela noite. Ele queria ver como toda a esperança e senso de lógica seriam subtraídas de 4 homens adultos. Mas a arma foi retirada da mão do policial, para que isso não acontecesse. Observei o policial que falou comigo se encarregar da situação. Ele colocou o monstro algemado e já curado no banco de trás de uma das viaturas e disse a um dos abalados colegas de trabalho para me levar para casa. Rezei para que aquela fosse a última vez que visse aquele homem, com a parte de trás de sua cabeça em um carro de polícia. Eu achei que eu ia ser preso pelo meu envolvimento. De certa forma, eu contratei um homem para matar a 3 pessoas. E esse fato se sustentaria em qualquer tribunal. E naquele momento eu me sentia tão entorpecido que eu teria aceitado de boas qualquer sentença proferida em um tribunal. Mas, curiosamente, nada aconteceu. O policial me deixou na frente da minha casa sem saber o que me dizer. Ele apenas me avisou para não sair da cidade. Eu balancei afirmativamente com a cabeça que sim, e caminhei para dentro, para me enrolar na cama tentando repassar o que aconteceu naquela noite. De manhã, ouvi dizer sobre um acidente de carro. Nenhuma menção aos assassinatos. Só que Trevor, Ben e Thompson morreram, devido a um deles dirigir bêbado e bater em um poste de luz. Os corpos estavam muito queimados, mas mesmo assim eles já haviam sido identificados. Não consegui sair do meu quarto por meses. Eu esperava ser preso de alguma maneira a qualquer momento, ou que aquele homem voltaria para me pedir mais vítimas. Perdi minhas bolsas de estudo e perdi meus exames finais. E meus pais não tinham ideia do porquê de repente eu me transformei em um eremita. Eles apenas gentilmente tentaram de tudo para me fazer voltar ao normal, sem muita sorte. Então eles adotaram um pequeno gatinho, doente e fraco. Nenhum deles pensou que iria sobreviver. Precisava de cuidados e alimentação a cada poucas horas, e isso me fez focar em algo a mais além de mim. Senti algo além do medo e da miséria ao tratar do gatinho. Quando nosso novo animal de estimação foi liberado como curado pelo veterinário, finalmente eu me senti aliviado. Eu ajudei a um ser vivo, e era como se salvar uma vida preenchesse o vazio que foi criado quando eu ajudei a tirar outras 3, ainda que não totalmente. Nós mantivemos o gatinho conosco e o chamamos de Tab. Aquela pequena bolinha de pelos deu propósito à minha vida. Nos anos seguintes, eu coloquei a minha vida de volta nos trilhos. Eu fui para a faculdade para me tornar um veterinário. Eu sabia que não poderia salvar todos os que vinham à clínica, mas fiz o possível para cada animal que encontrei. Quase esqueci como me sentia no final do ensino médio por muito tempo. Até mesmo consegui sair da casa dos meus pais e morar em um pequeno apartamento. As coisas finalmente estavam indo muito bem depois de tanto tempo. E então um gato entrou na clínica. Um pequeno gato alaranjado com ferimentos de uma espingarda de ar comprimido. Ele havia passado fome e havia sido baleado. Foram os vizinhos que o trouxeram. Queriam levá-lo para casa ou tentar mantê-lo longe dos donos, mas sem qualquer prova de que os filhos do dono eram os que machucavam o gato,
nós precisaríamos devolvê-lo aos donos e não aos vizinhos atenciosos que o trouxeram. Então aquele velho ódio voltou, uma raiva que encheu minha boca e que tinha gosto de ácido. Eu precisava fazer algo. Eu tinha que salvar esse pobre gato que não fazia mal a ninguém. Depois de uma pequena investigação, eu descobri que os pais tratavam seus filhos pior do que ao seu gato. O serviço de proteção à criança foi chamado, mas demoraria muito para que as crianças fossem removidas. E se devolvêssemos o gato a eles, ele provavelmente morreria em suas mãos logo depois. Eu fiquei rapidamente sem opções. A polícia não tinha tempo de fazer nada ou simplesmente não se importava. Talvez as crianças pudessem ser salvas, mas aquele pobre gatinho, eles nem mesmo haviam dado um nome a ele. Por alguma razão, eu guardei um antigo cartão de estudo com um certo número escrito no verso. As memórias daquela noite sangrenta passaram pela minha mente, e eu sabia que não tinha o direito de decidir o destino desses estranhos. Eu poderia simplesmente roubar o gato da clínica, mas se alguém denunciasse, eu correria o risco de perder o meu emprego. E eu não me importava comigo, apenas com os animais que eu poderia salvar enquanto trabalhava nela. O cartão parecia pesado na minha mão. Um cartão pesado para uma escolha ainda mais pesada. O que mais pesou em minha mente foi a ansiedade que senti para ligar para o número. Eu não me sentiria mais humano se fosse capaz de lançar a morte sobre os outros com tanta facilidade. Mas o meu sentimento de remorso já havia desaparecido há muito tempo. Coloquei o cartão na mesa, decidindo ligar para o número apenas se eu não pudesse manter o gato machucado longe das mãos daqueles que queriam matá-lo. Se não houvesse outra opção, eu chamaria Mad Dog para resolver esse problema. Quem ou o que é Mad Dog? Uma força da natureza? Um anjo para alguns e um demônio para outros? Ou uma criatura muito entediada que gosta de passar o seu tempo com o seu negócio mortal? E a questão mais importante: você ligaria para Mad Dog resolver algum problema seu? Eu sou o Estro, e se você gostou do canal ou de algum vídeo, deixa aí embaixo a sua curtida. E se desejar colaborar com qualquer valor, ao lado está o Pix da Zona do Crepúsculo. Qualquer apoio é sempre bem-vindo.